O nome do livro em português, Gênesis, traz em si a tradução grega do Pentateuco, tradução que foi feita lá no passado, alguns anos antes de Cristo, quando 70 sábios gregos, amando do Império Grego, do Império Helênico, pediu para que se traduzisse o Velho Testamento do hebraico e as suas respectivas passagens em aramaico para o grego. E aí o que aconteceu? Os tradutores da Septuaginta, é assim chamada, para quem não assistiu a História da Igreja, fica aí o convite, está disponível aí em nossos meios de comunicação. Lá nós falamos um pouco mais aprofundado sobre isso. Enfim, então os tradutores desta versão do Antigo Testamento para o grego, chamada de Septuaginta, pegaram a primeira palavra do texto bíblico, do texto no hebraico, que é Bereshit, que significa o quê? Etimologicamente, traz a ideia de origem, tudo bem? Que traz a ideia de no princípio. Fato este que vai trazer para nós aí alguns probleminhas em questão de interpretação. Por que essa polêmica vai surgir? Dá uma olhada, eu vou ler com vocês aqui o livro de Gênesis, o primeiro versículo, capítulo 1, versículo de número 1. Nós temos a palavra dizendo assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E é aí que você vai perceber que o texto bíblico traz, ele mostra para nós, ele apresenta para nós o quê? Um Deus dando origem a tudo que existe no universo, ao homem e todas as coisas. E aí você vai perguntar assim para mim, Sandro, mas qual que é o problema? Onde que nós vemos esse problema? O problema, gente, está na própria concepção da igreja, porque a igreja coloca Gênesis como um livro simplesmente apresentando a criação. E não é bem isso, nós temos no livro de Gênesis 50 capítulos. E a criação, ela se dá apenas em 2 capítulos desta obra. Então você não tem uma preocupação, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente dentro das nossas aulas, que o autor, ele não teve uma preocupação em apresentar como tudo começou. Ele simplesmente é como se ele desse uma pincelada, ele fizesse uma apresentação, o que é muito comum no gênero narrativo. Tá ok? Então, para entender Gênesis, você tem que entender um pouquinho sobre essa questão narrativa. Então, ele faz o quê? Ele cria uma introdução, o que era muito comum, como eu disse, nos escritores que faziam narrações no hebraico, sobre o pano de fundo, dando origem aos seus personagens, ou como que eles surgiram, para depois apresentar outros fatores. Então, Gênesis não traz em si uma preocupação muito ferrenha com relação à criação, à origem do universo dentre todas as coisas. Então você vai falar assim, peraí, Sandro, então por que traz esse nome Gênesis, origem? Porque outras coisas mais, outros fatos mais, de maior relevância, diga-se de passagem, vão ser apresentados neste livro. Olha que coisa bacana. Você vai ter aí, além da trama da criação, você tem a presença do primeiro pecado. Primeiro pecado que traz a ruína e morte. E ao mesmo tempo, isso aí você pode verificar no capítulo 3 de Gênesis, você vai perceber que trazendo essa ruína, essa morte, nós temos a apresentação do plano de redenção da humanidade, através da promessa de salvação pelo descendente da mulher, que seria Jesus Cristo. Então só daí você já começa a perceber que Gênesis ele vai trabalhar outros pontos mais. E detalhe, mediante essa promessa, mediante o aparecimento da promessa da redenção, Gênesis ele vai apresentar e vai trabalhar sim aí uma outra grande preocupação. Mas antes disso eu ainda quero comentar com vocês que Deus, além de inspirar um escritor, nós vamos falar aí já sobre esse camarada que escreveu o livro de Gênesis, além dele mostrar o plano da redenção, ele apresenta para nós a origem das várias nações da Terra. Como que surgiu a Inglaterra, surgiu o Brasil, surgiu os Estados Unidos, surgiu a África, como que isso aconteceu? Isso é apresentado também em Gênesis. Por quê? Para trabalhar um pano de fundo, porque dentre todas as nações, Deus haveria de escolher uma. E é aí que Gênesis passa a se preocupar. Nós podemos dizer que aproximadamente 4/5, tá? Ou seja, 40 capítulos deste livro de Gênesis vai se destinar à formação de uma família, ao qual
todas as famílias da terra, a minha e a sua, seriam benditas, que é a família de Abraão, que vai dar origem ao povo de Israel, da onde virá Jesus Cristo, que haveria de salvar a humanidade através da sua morte na cruz. Então, este é o tema do livro de Gênesis. Mostrar de maneira particular a formação da família da onde viria o Salvador.